Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Geni Rodrigues Veloso e trabalharemos a disciplina Noções de Contabilidade Pública. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Então vamos começar. O que é contabilidade? Como surgiu? Para que serve? Vamos lá. Podemos definir a contabilidade como uma ciência que, através da execução de serviços técnicos, controla, organiza, estuda e avalia o patrimônio de uma entidade, física ou jurídica, permanentemente. Para José Carlos Marion, estudioso da ciência contábil, a contabilidade é tão antiga quanto a origem do homem. Assim, entende-se que a contabilidade existe desde os primórdios dos tempos, sendo inclusive citada em alguns livros bíblicos o crescimento da riqueza de algumas pessoas daquela época, porém com apontamentos de maneira bem rudimentar. Conforme Padovese, em 2008, há evidências históricas de registros contábeis na civilização dos sumérios, babilônios, assírios, egípcios, hebreus, gregos, etc. Com a evolução das relações comerciais, juntou-se ao patrimônio também os direitos e as obrigações. Assim, o patrimônio é o conjunto dos bens, direitos e obrigações. E o patrimônio líquido é a diferença entre os valores positivos, bens mais direitos, menos os valores negativos, obrigações. Vamos fazer uma breve consideração sobre a composição do patrimônio público. Bens são coisas capazes de satisfazer uma necessidade e susceptíveis à avaliação econômica e podem ser destinados ao uso, troca ou venda. De acordo com o modelo de balanço previsto na Lei 4.320/64, dividem-se em bens móveis, aqueles que por natureza ou por destino podem ser removidos de um lugar para outro sem perda de sua forma ou substância. Exemplo, móveis, utensílios, semoventes, veículos. E bens imóveis, que são aqueles que não podem ser removidos de um lugar para outro sem perda de sua forma ou substância. Como exemplo, terras, edificações, fazendas. Temos também os bens de natureza industrial, que são os bens móveis e imóveis aplicados em atividades produtivas industriais, agrícolas e pecuárias. Por exemplo, terras, edificações, móveis e utensílios. E ainda temos os bens em processo de aquisição, que são aqueles bens que foram adquiridos, mas ainda não foram incorporados ao patrimônio. Exemplo, temos as construções em andamento, bens adquiridos e ainda não instalados, valores, e são bens da entidade pública, tais como ações de sociedades ou companhias, títulos da dívida pública, joias, moedas e outros. E ainda existem os diversos, que são bens que não foi possível classificar em um dos itens anteriores. A outra parte positiva que nós temos, que são os direitos, que são os valores que a entidade tem a receber. No nosso caso, são os créditos. Esses direitos a receber representam receita lançada e arrecadada no exercício, saldos em bancos, devedores diversos e devedores por empréstimos. São os elementos que representam os bens que estão em poder de terceiros. Geralmente, aparecem acompanhados de uma expressão: a receber, a compensar, a recuperar, acreditar ou outra similar, indicando a promessa de recebimento ou que permita recuperar parte do bem transferido. E a parte negativa do patrimônio, que são as obrigações, elas são os compromissos que o órgão tem a pagar e, no nosso exemplo, estão representados pelo passivo financeiro, que são as obrigações exigíveis normalmente a curto prazo, cujo pagamento independe de autorização orçamentária, tratadas como dívida flutuante, compostas para combinar com obrigações. E o passivo permanente compreende as dívidas fundadas, compromisso de longo prazo, garantidas por títulos emitidos pelo governo ou contratos.
e outras que dependem de autorização legislativa. São os elementos que representam as dívidas com terceiros e geralmente aparecem acompanhadas de uma expressão a pagar, a recolher, passivos, a liquidar ou outra palavra similar. Então, pessoal, resumidamente, vamos reforçar a composição do patrimônio. Nós temos aí a composição do patrimônio entre ativo e passivo, já falando em termos contábeis, onde o ativo são os bens mais direitos, o passivo as obrigações. E o patrimônio líquido, como foi falado anteriormente, é a diferença entre o ativo e o passivo, ou seja, o valor líquido do patrimônio, do que sobrou do patrimônio bruto. Aí nós temos que patrimônio é igual bens, direitos e obrigações, onde os bens mais direitos são os elementos positivos, as obrigações são os elementos negativos. PL, que é o patrimônio líquido, a diferença entre os valores positivos e negativos, que representa também o equilíbrio patrimonial. Daí nós extraímos a fórmula que PL, patrimônio líquido, é igual a bens mais direito menos obrigações. Entendemos também que o PL ele é igual ao ativo menos o passivo exigível, que são as obrigações. Para que possamos avaliar corretamente um patrimônio e suas variações, é necessário que os elementos que compõem este patrimônio representem dois aspectos, o aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo. O aspecto qualitativo é o nome que qualifica o patrimônio. Deve ser claro bastante para identificar o que está registrado neste nome. Quanto mais simples e claro for o nome dado aos elementos, melhor será para identificar o que está sendo registrado na contabilidade. Por exemplo, a conta veículos, mercadorias para revenda, cliente, que é quem compra na minha empresa. E aí nós temos o segundo aspecto, que é o aspecto quantitativo. Ele observa em que quantidade esse elemento aparece e também o seu valor monetário. Exemplo, a conta veículos é R$20 mil, a conta clientes R$11.222. Durante o exercício fiscal ou ano civil, o patrimônio poderá aumentar ou diminuir, dependendo da movimentação dos elementos que compõem este patrimônio e também pelas atividades realizadas que poderão produzir receitas ou despesas que afetam o patrimônio de forma positiva ou negativa. Elementos de resultado. São os elementos representados pelas receitas e despesas que no final do exercício apontarão o resultado. O confronto dos elementos de resultado poderá ser positivo, aí nós teremos o lucro, que é conhecido como superávit na contabilidade pública, ou negativo, onde teremos o prejuízo, que na contabilidade pública ou na administração pública é chamado de superávit. Confrontação da receita com a despesa, nós temos o resultado, onde a receita é o ingresso de recursos financeiros, vendas de bens, prestação de serviços e, no caso da administração pública, também pelo poder de império na constituição de créditos tributários, como, por exemplo, a receita tributária. Despesa, consumo de bens ou serviços pela saída de recursos financeiros, como exemplo nós temos diárias, conta de energia. Resultado do exercício é a diferença entre as receitas e despesas. Então, como eu havia falado, positivo lucro, negativo prejuízo. Na linguagem pública, o lucro ele é um superávit e o prejuízo ele é um déficit. Para realizar a contabilização dos eventos contábeis, é necessário primeiramente entender a sua classificação contábil. Para tanto, é importante conhecer as contas contábeis. Mas afinal, o que é conta? Conta é o nome técnico que identifica cada componente do patrimônio, bens, direitos e obrigações ou patrimônio líquido e cada elemento de resultado, as despesas e receitas. Representa a variação patrimonial que um fato promove no patrimônio.
As contas são agrupadas segundo suas funções, possibilitando identificar, classificar e efetuar a escrituração contábil pelo método das partidas dobradas dos atos e fatos de gestão de maneira uniforme e sistematizada, conhecer a situação dos responsáveis que de algum modo arrecadem receitas, efetuem despesas e administrem ou guardem bens permanentes ou confiados a uma gestão, determinar os custos dos serviços industriais, acompanhar e controlar a execução orçamentária, evidenciando a receita prevista, lançada, realizada e a realizar, bem como a despesa autorizada, empenhada, realizada e as dotações disponíveis, elaborar os balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, a demonstração das variações e dos resultados, conhecer a composição e situação do patrimônio analisado, além de analisar e interpretar os resultados econômicos e financeiros. Também é função da conta individualizar os devedores e credores com a especificação necessária ao controle contábil do direito ou da obrigação. E por último, temos como função da conta controlar contabilmente os direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos de interesse da gestão. O sistema contábil, como conhecemos hoje, tem sua origem na Itália, em época muito remota, existindo indícios de sua utilização já no período do Império Romano. A contabilidade atinge maturidade entre o século XIII e XIV d.C., na ocasião do comércio com as Índias, na época do Renascimento e mercantilismo, consolidando-se com o trabalho desenvolvido pelo frei Luca Pacioli, publicado na Itália em 1494, conhecido como Método das Partidas Dobradas. Essa referida obra aborda aspectos de cálculos comerciais e questões contábeis, especialmente quanto ao registro das transações em livros contábeis por meio de partidas dobradas, ou seja, um débito é igual a um crédito em valor, surgindo assim a escola italiana de contabilidade. Este método das partidas dobradas, ele determina que não exista um débito sem o respectivo crédito e vice-versa. Ou seja, ao fazer os registros, sempre o valor dos débitos deverá ser igual ao valor dos créditos. E pela eficiência desse método, é utilizado até hoje e por isso o Frei Luca Pacioli é conhecido como o pai da contabilidade. Em contabilidade, débito e crédito são apenas expressões contábeis. É como se fosse o apelido dado às operações que representam aplicações e origens de recurso, onde nós temos que o débito representa as aplicações de recurso, ou seja, para onde foram os recursos, em que foram aplicados os recursos, o dinheiro, né? E o crédito são as origens de recurso, representando de onde vieram esses recursos. E a pergunta é, qual a origem dos recursos, ou seja, qual a origem do dinheiro? Uma forma de melhor visualizar os lançamentos contábeis é através dos razonetes ou conta em T, didaticamente utilizado para explicação dos lançamentos na contabilidade. O razonete é um gráfico em forma de um T grande, né? Onde acima estará o nome da conta. Do lado esquerdo serão feitos os lançamentos a débito e do lado direito serão feitos os lançamentos a crédito. Lançar qualquer valor no lado esquerdo de um razonete é debitar. Lançar qualquer valor no lado direito de um razonete é creditar. Daí a conjugação dos verbos debitar e creditar. A diferença entre os débitos e os créditos efetuados numa conta chama-se saldo. Se os débitos forem maiores que os créditos, o saldo é devedor. Se os créditos forem maior que os débitos, o saldo é credor. As contas do ativo, contas de despesa, custos e deduções da receita, elas são de natureza devedora. Portanto, seus saldos são devedores ou nulos, isto é, os débitos devem ser maiores ou iguais aos créditos. Recebem o primeiro lançamento a débito. As contas do passivo,
patrimônio líquido e de receitas são de natureza credora. Portanto, seus saldos são credores ou nulos. Isto é, os créditos devem ser maiores ou iguais aos débitos. Recebem o primeiro lançamento a crédito. O débito representa a aplicação de recursos. Diz respeito à destinação dos recursos, onde o recurso será aplicado. E o crédito, por sua vez, como dito anteriormente, representa a origem do recurso, de onde que esse dinheiro, esse recurso veio. Por exemplo, aplicamos um recurso para a compra de um bem, para pagamento de uma obrigação ou para pagamento de uma despesa. As contas do ativo, com exceção das contas retificadoras, devem ter saldo devedor nulo, pois a empresa tem bens e direitos, ou não os tem. Não existem bens negativos. As contas do passivo devem ter, com exceção das contas retificadoras, saldo credor, pois a entidade tem ou não tem dívidas. Passamos a estudar agora uma ramificação da contabilidade, que é a contabilidade pública, que podemos defini-la como a ciência que permite, através de suas técnicas, manter o controle permanente do patrimônio público. Então, conforme a Lei 4.320/64, a contabilidade pública é o ramo da contabilidade geral que registra e controla os atos e fatos da administração pública em todos os seus níveis. Demonstra o patrimônio público e suas variações, bem como responsável pela elaboração dos relatórios exigidos pela mesma lei para a prestação de contas da execução do orçamento. A contabilidade aplicada à administração pública também registra a previsão da receita e a fixação da despesa, estabelecidas no orçamento público aprovado para o exercício, e escritura a execução orçamentária da receita e da despesa, faz a comparação entre a previsão e a realização das receitas e despesa, controla as operações de crédito, a dívida ativa, os créditos e obrigações, revela as variações patrimoniais e relata o valor do patrimônio. O Brasil vem desenvolvendo vários estudos e editando normas, visando adaptar as normas brasileiras de contabilidade às normas internacionais de contabilidade. Nesse sentido, em dezembro de 2007, foi editada a Lei 11.638, que modificou a Lei 6.404/76, trazendo mudanças substanciais para a contabilidade e determinou que a Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, ficasse encarregada de baixar as normas complementares para o atingimento de tal desiderato. No âmbito do Conselho Federal, CVC, foi criado o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, conhecido como CPC, organismo autônomo composto por estudiosos da ciência contábil, ligados a diversas instituições encarregados de emitir pronunciamento sobre assuntos que requeiram esclarecimentos. O CPC e a CVM têm emitido conjuntamente vários pronunciamentos esclarecendo a forma de tratar os assuntos mais complexos trazidos pela legislação. Em dezembro de 2009, foi editada a Medida Provisória 449, convertida na Lei 11.941, de 25/5/2009, que promoveu mais alterações nas leis 6.404/76 e 6.638. Com relação à contabilidade pública, o marco referencial é a Lei nº 4.320, que estatuiu normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Em termos de normas, a contabilidade pública ficou meio esquecida por muitos anos. A Constituição de 1988 trouxe avanço considerável nas normas relativas ao orçamento.
O título 4 da tributação e do orçamento, que é o capítulo 2 das finanças, merecendo destaque a instituição e estabelecimento do conteúdo dos instrumentos de planejamento, que é o PPA, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e orçamentos anuais, a LOA. Artigo 165 e seguintes da Constituição Federal de 88. Cabe destacar também a Portaria 42, de abril de 99, baixada pelo Ministério do Orçamento e Gestão, para atualizar a discriminação da despesa por funções de que tratam a Lei 4.320 e estabelecer os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade, operações especiais e da outras providências. A partir daí, passou-se a ter 28 funções de governo, no âmbito legislativo, judiciário, administração, saúde, educação, e 109 subfunções, com o advento da lei complementar à Lei de Responsabilidade Fiscal, a 101 de 2000, várias normas por ela trazidas impactaram diretamente na contabilidade pública, tendo como exemplo as normas de escrituração e consolidação das contas. O artigo 50 traz a obrigatoriedade do Poder Executivo da União promover a consolidação nacional e por esfera de governo das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior. O artigo 51, relatório resumido da execução orçamentária. O artigo 52, por força do qual, por exemplo, o balanço orçamentário passou a ser bimestral, e o relatório de gestão fiscal e outros. Para que as contas públicas nacionais sejam consolidadas, há a necessidade de uniformização de procedimentos da execução orçamentária no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Para tanto, os secretários do Tesouro Nacional e do Orçamento Federal baixaram a Portaria Interministerial 163, de 4 de maio de 2001, determinando a utilização da mesma classificação de receitas e despesas por todos os entes da Federação. Foi criado, então, um grupo de estudos no âmbito do CVC, chamado de Grupo Assessor das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública aplicadas ao setor público, NBCASP, composto por expoentes da área, com a missão de elaborar um grupo de normas contábeis específicas para o setor público. Fruto do trabalho hérculo desse grupo, após meses de discussão em audiências públicas, em novembro de 2007, o Conselho Federal de Contabilidade, pela resolução número 1111/2007, aprovou o apêndice 2 da resolução CFC 750/93 sobre os princípios fundamentais de contabilidade, sob a perspectiva do setor público, e em 2008 aprovou diversas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. O artigo 50, parágrafo 2 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, estabeleceu que, enquanto não for criado o Conselho de Gestão Fiscal, previsto no artigo 67 da mesma lei, caberá ao órgão central de contabilidade da União a edição de normas gerais para a consolidação das contas públicas. Através de legislação específica, a Secretaria do Tesouro Nacional tornou-se o órgão central do Sistema de Contabilidade Federal e, nesta condição, vem emitindo normas gerais visando a padronização dos procedimentos para a consolidação das contas públicas e entendimento sobre o processo contábil orçamentário nos 3 níveis de governo. Cumprindo essa missão, em 2010, a Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, STN, e a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conhecida como MPOG, aprovaram a 3ª edição do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, válido para o exercício de 2011. Os procedimentos de escrituração contábil ali tratados devem ser adotados de forma facultativa a partir de 2010 e obrigatória em 2012. Para a União, Estados e Distrito Federal e em 2013 para os municípios. O manual é composto de 8 volumes principais
e 1 de anexos. Outro assunto que vem gerando expectativa dos profissionais do setor é a aprovação de alterações na legislação referente orçamento e contabilidade pública, especialmente quanto à Lei 4.320/64 e o Decreto-Lei número 200, de 25/2/67, cujos projetos encontram-se em trâmite no Legislativo Federal. Então, tal como aconteceu com a contabilidade societária, a contabilidade pública está passando por um processo de reformulação, inclusive para alinhamento com as normas internacionais de contabilidade pública. Já existe um grupo de estudo nesse sentido, o que exigirá muito empenho e dedicação dos profissionais da área, mas acredita-se que trará grande contribuição para a correta aplicação dos recursos públicos e a transparência que a sociedade deseja e merece. Pessoal, o objeto da contabilidade geral, como vimos anteriormente, é o patrimônio. E na contabilidade pública, qual será? O objeto da contabilidade pública é o patrimônio público, bens, direitos e obrigações, que no caso da administração pública, há a obrigatoriedade legal de planejamento e controle da receita e despesa pública. A contabilidade pública não desenvolve seu interesse somente no patrimônio e suas variações, mas também atinge o orçamento e sua execução, através da previsão e arrecadação da receita e a fixação e execução da despesa. Para um melhor entendimento, é interessante distinguir os bens públicos de acordo com sua divisão. Os bens do Estado, de forma geral, recebem diversas classificações. Para o nosso estudo, consideraremos a seguinte divisão: bens de domínio público ou bens de uso comum do povo. São aqueles que a comunidade utiliza diretamente e sem intermediário. Por exemplo, praças, ruas, parques, rios, não são contabilizáveis, não são inventariados e não podem ser alienados. Somente sofrerão lançamentos orçamentários e financeiros em contas de investimentos. Bens especiais são para uso do público, porém há necessidade de alguém para tornar isso possível. Por exemplo, biblioteca, escola, creche. São utilizados para o Estado prestar um serviço público. São contabilizados, ou seja, sofrem lançamentos orçamentários e financeiros, além de lançamentos patrimoniais. Também há conta de investimentos. Devem ser objeto de registro de imóvel em nome da instituição, tendo obrigatoriamente a afetação da área pública e seu respectivo registro. Via de regra, são inalienáveis, ou seja, não podem ser vendidos. Bens dominiais ou dominicais são os bens sobre os quais o Estado tem a posse e o domínio. Podem ser utilizados para quaisquer fim, estão sujeitos à contabilização, são inventariados e podem ser alienados conforme a lei, e ainda podem produzir rendas. A contabilidade aplicada à administração pública, então, tem por objetivo, como já foi falado, registrar a previsão da receita e a fixação da despesa, estabelecida no orçamento público, aprovado para cada exercício, além de escriturar a execução orçamentária da receita e da despesa, fazer a comparação entre a previsão e a realização das receitas e despesas, controlar as operações de créditos, a dívida ativa, os valores, os créditos e obrigações, revelar as variações patrimoniais e mostrar o valor do patrimônio. Baseado nos conceitos da contabilidade geral, que trabalham atualmente com o eixo central do fornecimento de informações,
Outro objetivo da contabilidade aplicada à administração pública é o de fornecer informações atualizadas e exatas à administração para subsidiar as tomadas de decisões e aos órgãos de controle interno e externo para o cumprimento da legislação, bem como às instituições governamentais e particulares, informações estatísticas e outras de interesse dessas instituições. E em relação ao campo de aplicação da contabilidade pública, ele é restrito à administração, nas suas 3 esferas de governo, a esfera federal, estadual e municipal. E também é extensivo às suas autarquias, fundações e empresas públicas. Então, temos a administração direta, como campo de aplicação da contabilidade pública, e a administração indireta. Na administração direta, as 3 esferas de governo citadas, executivo, judiciário e legislativo, e na indireta, as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Em relação aos regimes contábeis adotados na contabilidade pública, durante muito tempo foi possível encontrar na literatura que o regime contábil utilizado era o regime misto, conforme interpretação do artigo 35 da Lei 9.420, ou seja, o regime de competência para a despesa e de caixa para a receita. Contudo, a contabilidade aplicada ao setor público, assim como qualquer outro ramo da ciência contábil, obedece aos princípios fundamentais de contabilidade. Então, dessa forma, aplica-se o princípio da competência em sua integralidade, ou seja, tanto na receita quanto na despesa. Então, na verdade, o artigo 35 refere-se ao regime orçamentário e não ao regime contábil, pois a contabilidade é tratada em título específico, no qual determina-se que as variações patrimoniais devem ser evidenciadas, sejam elas independentes ou resultantes da execução orçamentária. Observa-se que, além do registro dos fatos ligados à execução orçamentária, exige-se a evidenciação dos fatos ligados à administração financeira e patrimonial, exigindo que os fatos modificativos sejam levados à conta de resultado e que as informações contábeis permitam o conhecimento da composição patrimonial e dos resultados econômicos e financeiros de determinado exercício. Assim, a contabilidade ela deve evidenciar tempestivamente os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, gerando informações que permitem o conhecimento da composição patrimonial e dos resultados econômicos e financeiros. Portanto, gente, com o objetivo de evidenciar o impacto no patrimônio, deve haver o registro da receita em função do seu fato gerador, observando-se os princípios da competência e da oportunidade. Assim, vale ressaltar essa questão dos regimes contábeis. Regime misto, conforme interpretação antiga do artigo 35 da Lei 4.320 de 64, onde ele estabelece o seguinte: pertencem ao exercício financeiro 1. As receitas nele arrecadadas, 2. As despesas nele legalmente empenhadas. Regime de competência, conforme os princípios fundamentais de contabilidade. A entidade do setor público deve manter procedimentos uniformes de registros contábeis, por meio de processo manual, mecanizado ou eletrônico, em rigorosa ordem cronológica, como suporte às informações. São características do registro e da informação contábil a comparabilidade, compreensibilidade, confiabilidade, fidelidade, imparcialidade, integridade, objetividade, representatividade, tempestividade, uniformidade, utilidade, verificabilidade e visibilidade. A entidade do setor público deve manter sistema de informação contábil refletida em planos de conta, que compreenda a terminologia de todas as contas e sua adequada codificação, bem como a identificação do sistema a que pertence, a natureza e o grau de desdobramento, possibilitando os registros de valores e a integração dos subsistemas.
também a função atribuída a cada uma das contas, o funcionamento das contas, a utilização do método das partidas dobradas em todos os registros dos atos e dos fatos que afetam ou possa vir a afetar o patrimônio das entidades do setor público, de acordo com a natureza orçamentária, financeira e patrimonial, e de compensação dos respectivos subsistemas contábeis, contas específicas que possibilitam a apuração de custos, tabela de codificação de registro que identifica o tipo de transação, as contas envolvidas, a movimentação a débito e a crédito e os subsistemas utilizados. Para tanto, o registro deve ser efetuado em idioma e moeda corrente nacionais, em livros ou meios eletrônicos que permitem a identificação e o seu arquivamento, de forma segura. Quando se tratar de transação em moeda estrangeira, essa, além do registro na moeda de origem, deve ser convertida em moeda nacional, aplicando a taxa de câmbio oficial e vigente na data da transação. Então, temos aqui os elementos do registro contábil. São elementos essenciais: a data da ocorrência da transação, a conta debitada, a conta creditada, o histórico da transação de forma descritiva ou por meio de uso de código de histórico padronizado, quando se tratar de escrituração eletrônica, baseada em tabela auxiliar inclusa em plano de contas, o valor da transação, o número de controle que serve para identificar os registros eletrônicos que integram o mesmo lançamento contábil. Então, mas o que é mesmo um plano de contas? É a estrutura básica da escrituração contábil, formada por um conjunto de contas previamente estabelecido, que permite obter as informações necessárias à elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis, de acordo com as características gerais da entidade, possibilitando a padronização de procedimentos contábeis. O plano de contas de uma entidade, ele tem como objetivo atender de maneira uniforme e sistematizada ao registro contábil dos atos e fatos praticados pela entidade, de forma a proporcionar maior flexibilidade no gerenciamento e consolidação dos dados e atender às necessidades de informação dos usuários. O plano de contas é responsável pela transparência dos lançamentos contábeis, pois demonstra ordenadamente todos os fatos ocorridos durante um período da administração pública. O Tesouro Nacional promoveu mais uma ação do seu planejamento estratégico no sentido de padronizar os procedimentos contábeis entre os entes da Federação, o Estado, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, visando a consolidação das contas públicas e a sua convergência metodológica e conceitual às normas internacionais e às normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, conforme estabelecem a Portaria 184 de 2008 e o Decreto 6.976 de 2009. Trata-se da primeira versão do Plano de Contas da Administração Pública Federal, conhecido como PCASP, União, desenvolvido pela Coordenação Geral de Contabilidade da União, SECONT, e a Coordenação Geral de Normas de Contabilidade aplicadas à Federação, o SECONF, em conjunto com o Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis e as setoriais contábeis da União. Então, o plano foi editado até o 7º nível, tendo por base o plano de contas aplicado ao setor público, PCASP, instituído pela Portaria do Sistema Tributário Nacional 751 de 2009. Essa iniciativa apoiará o processo de construção dos planos de contas por parte dos estados, Distrito Federal e municípios. E no plano de contas aplicado ao setor público, as contas contábeis são classificadas segundo a natureza das informações que evidenciam. Contas com informações de natureza patrimonial são as contas que registram, processam e evidenciam os fatos financeiros e não financeiros relacionados com as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público,
representada pelas contas que integram o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, variações patrimoniais diminutivas, VPD, e variações patrimoniais aumentativas, VPA. Contas com informação de natureza orçamentária, que são as contas que registram, processam e evidenciam os atos e os fatos relacionados ao planejamento e à execução orçamentária, representada pelas contas que registram a aprovação e a execução do planejamento e orçamento, inclusive restos a pagar. Contas com informação de natureza típica de controle, que são as contas que registram, processam e evidenciam os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como outras que tenham função precípua de controle, seja para fins de elaboração de informações gerenciais específicas, acompanhamento de rotinas, elaboração de procedimentos de consistência contábil, ou para registrar atos que não ensejaram registro nas contas patrimoniais, mas que potencialmente possam vir a afetar o patrimônio. Aqui nós temos o modelo de um plano de contas, né, onde temos o grupo 1 ativo, 2 passivo e PL, aí temos as informações de natureza patrimonial, as informações de natureza orçamentária e as informações de natureza típica de controle. No material de vocês, esse quadro consta no material de vocês podem consultar. Então, a estrutura básica do plano de contas aplicada ao setor público apresenta-se da seguinte forma. Conforme o Manual de Contabilidade, nós temos os 8 níveis, os 7 níveis, onde o primeiro nível é a classe, segundo nível grupo, terceiro nível subgrupo, quarto nível título, quinto nível subtítulo, sexto nível item e o sétimo nível subitem. Chegando ao final da nossa primeira aula, abordaremos o assunto orçamento público, que é um instrumento fundamental para a contabilidade pública, pois suas informações gerarão registros nas contas do subsistema orçamentário, que são os primeiros registros realizados dentro do exercício. Ou seja, podemos entender que o orçamento público é um instrumento de planejamento da ação governamental, possuindo um aspecto dinâmico. O conceito está intimamente ligado à previsão das receitas e fixação das despesas públicas. Então, segundo a Ávila, em 2003, o orçamento público é uma imposição legal que representa um instrumento gerencial de administração pública que visa atender a todas as necessidades da sociedade em um determinado período de tempo, levando em consideração as ações da gestão pública. O orçamento público possui sua fundamentação legal no dispositivo na seguinte legislação. Então, nós temos as leis que amparam o orçamento público, Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, nos seus artigos 165 a 169, sob o título de Orçamentos, a Lei 4.320, de 17 de março de 64, também a Portaria número 42, de abril de 99, e a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. E também a Portaria Interministerial número 163, de 4 de maio de 2001. No Brasil, o orçamento público ele é classificado em 3 leis distintas, que, segundo o artigo 165 da Constituição Federal de 88, regulamenta a elaboração dos orçamentos públicos em Plano Plurianual, PPA, as Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, conhecida como LOA. Bem, e com isso nós encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembrem sempre de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima.